Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus. Hoje no Salmo 127, os versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Muito bem, tomo nessa oportunidade, uma vez mais, esse Salmo de número 127, que mostra exatamente a ação do homem e a bênção de Deus. O homem, trabalhando com Deus, ele terá muito sucesso, mas trabalhando sem Deus, por mais que ele se esforce, ele não chegará a lugar algum. Essa semana tivemos um feriado do Dia do Trabalho. E acho importante nós abordarmos aqui essa questão do trabalho. Trabalho dignifica o homem. Trabalho é uma coisa que Deus criou lá no princípio para que o homem pudesse prover o seu próprio alimento, o seu mantimento, mas sobretudo para que este homem pudesse ter dignidade. Nós sabemos que Paulo falou que há muitos que não querem trabalhar, então é bom também que não comam. Já que não quer trabalhar, então que não coma. É uma expressão muito forte do apóstolo São Paulo. Mas o que eu quero dizer a respeito do trabalho é que o trabalho, em primeiro lugar, ele dignifica o homem. O homem, ele é a semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus trabalhou durante 6 dias. No 7º, ele descansou. E a grande obra, o grande trabalho que Deus fez em 6 dias foi a criação de todo o universo. O Senhor nosso Deus, já desde o início da criação, ele deu um exemplo a respeito do trabalho. E o homem feito à imagem e à semelhança de Deus, também nesse aspecto deve imitar a Deus. Nós sabemos que um dia Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja aí que exemplo maravilhoso Jesus estava repassando a todos os homens. Claro que o trabalho do Senhor é um trabalho de manutenção da própria natureza que ele criou. Agora, o Senhor Jesus vem e diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sabemos que Jesus foi um servo incansável, um trabalhador diligente. Tanto é verdade que o evangelho escrito por São Marcos é um evangelho que mostra Jesus em intensa atividade, andando, caminhando, pregando, ensinando, viajando por todas aquelas terras da Palestina, de Israel, da Síria. Ele teve então uma atividade incessante. É verdade que o ministério de Jesus foi um ministério muito resumido em 3 anos e meio, mas nesse período foi um ministério de intensa atividade. O que Jesus estava fazendo? Ele estava trabalhando. Tanto é verdade que no livro do profeta Isaías está dizendo: o resultado do trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Resultado de trabalho é um resultado sempre gratificante. No caso de Jesus, ele um dia falou com o Pai: Pai, eu realizei o trabalho que o Senhor me deu para fazer. Agora eu quero voltar a ter aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas eu terminei a atividade minha na terra. Eu trabalhei a missão que o Senhor me deu a fazer. Era uma prestação de conta que Jesus fazia ao seu Pai. Nós temos na Bíblia uma expressão do apóstolo São Paulo, que o trabalho, além de ser gratificante, além de dignificar o homem, o trabalho tem que ter um resultado, que é o salário. Digno é o trabalhador do seu salário. E a Bíblia condena de forma veemente os patrões, os empregadores que sugam a energia do seu trabalhador e não dá nada em troca. Diminui o salário do seu trabalhador. Isso não é correto, isso não é bíblico, isso não é certo.
A Bíblia sentencia: digno é o trabalhador do seu salário. É um dos resultados que advém do próprio trabalho, é a sua recompensa, é a compensação pela sua atividade. Deus nunca permitiu que o homem explorasse outro homem. Não, nós somos seres iguais. E naturalmente, cada um temos nesse mundo uma atividade, uma função, determinado rito a cumprir aqui nessa terra. Porém, a palavra de Deus é firme, que ninguém pode sugar a energia do outro sem recompensar. Ninguém pode explorar o seu semelhante. Tiago falou: ei, vocês que são ricos, a sua riqueza, quem sabe, foi adquirida à custa do trabalho de muita gente e você não recompensou. Eu sei que o dia do trabalho vem para a gente fazer uma reflexão sobre a importância do trabalho. Alguém falou com muita propriedade: só o trabalho pode produzir riquezas. Há muitas pessoas que querem trilhar outros caminhos, outros rumos, em busca de compensações. Às vezes arrisca sua própria sorte, investe dinheiro, recursos para conseguir de forma fácil um ganho, mas isso não é certo. A bênção de Deus está exatamente em colocar a mão sobre a mão do trabalhador. E o trabalhador que merece o seu salário deve ser diligente, deve ser determinado, deve ser dedicado, deve trabalhar também, não porque alguém está observando, não porque alguém está olhando, mas ele próprio tem que ter uma motivação interior de realizar a sua tarefa para ser recompensado por aquilo, não forçado. Aliás, a Bíblia diz: tudo quanto vier às suas mãos para fazer, faça-o, e faça conforme todas as suas forças. Empregue o melhor que você tem, se você é um trabalhador, na sua própria atividade. É isso que a Bíblia ensina sobre trabalho. Tanto o patrão tem que recompensar o seu empregado, seu funcionário, de forma digna, o melhor que puder dar, mas também o trabalhador precisa empregar o melhor de si, do seu tempo, das suas habilidades, da sua competência, no exercício da sua atividade, porque só o trabalho dignifica o homem e produz riquezas. Agora, o texto que eu li está dizendo: o trabalho é digno, é necessário, mas o homem não pode jamais tentar exercer uma atividade aqui, enriquecer-se, prosperar, dispensando a bênção de Deus. O Salmo diz lá: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Quantas pessoas gasta e se desgasta e não chega a lugar nenhum, porque não atrai para si a presença de Deus, a bênção de Deus, a recompensa do Senhor. É muito bom trabalhar, é necessário trabalhar, mas o homem precisa buscar a bênção de Deus para a sua atividade, para o seu trabalho. Aqui está bem claro: se o Senhor não participar, se Deus não for com a gente, se o Senhor não colocar a mão sobre a nossa mão, nós não chegaremos a lugar nenhum. Aliás, o texto diz aqui: é inútil levantar de madrugada, é bom começar a trabalhar cedo, não só no sentido de levantar 5 da manhã, 6 da manhã, mas cedo na vida, desde adolescente, desde jovem, começar a trabalhar. Mas é inútil levantar de madrugada, comer o pão de dores, sem a bênção e sem a proteção de Deus. É por isso que hoje, senhores trabalhadores, todos nós que temos uma atividade, devemos sim trabalhar com o melhor dos nossos esforços, dos nossos talentos, mas não podemos tentar caminhar sem a bênção, sem a orientação, sem a proteção de Deus. Você pode até levantar um pouco mais tarde, mas com a bênção de Deus você vai chegar muito longe. Levantando cedo sem Deus, você não chega a lugar nenhum. Que possa ser este o grande aprendizado desta semana a respeito da nossa nação, do Brasil. O que pode mudar é todos num esforço concentrado, trabalhando em prol da nossa nação. Eu me lembro sempre de uma frase que eu ouvi de uma certa pessoa: nunca pergunte o que a nação pode fazer por você, mas indague sempre o que é que eu posso fazer pelo meu país. E todos nós podemos fazer muito pela nossa família, pelo nosso estado e pela nossa nação. Agora que o Brasil ouça essa palavra, o que estamos precisando, além dessa intensa atividade diária,
é buscar a proteção, a bênção e a direção de Deus. Trabalhar em cooperação com Deus, porque aí sim nós seremos todos prósperos, porque é o resultado final, a prosperidade. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todo o seu povo nessa terra, em nome de Jesus. Sementes de